não devemos esperar que a hospitalização siga proporcionalmente isso tudo. Por essa imunidade parcial, ainda tem alguma imunidade aí para manter as pessoas mais protegidas do que se elas nunca tivessem se vacinado ou tido Covid. Então, bom, esse é o resultado teste em laboratório contra o vírus. E a gente está tentando extrapolar para a população. Também começam a sair os primeiros resultados de como o vírus está se comportando em populações vacinadas, que seria o resultado ideal, que é o comparativo lá dentro da história do colete, e você vê o que está acontecendo com os policiais que estavam usando o colete e entraram em confronto com alguém usando essa munição mais perfurante. E aí você consegue ver o que está acontecendo com essas pessoas. Elas estão vulneráveis mesmo? Esse vírus está causando um estrago? Na África do Sul é difícil de fazer isso porque o índice de vacinação lá estava muito baixo. Não chega a 40% da população de Gauteng que tomou pelo menos uma dose de vacina. Então, ainda não é alto o suficiente para você poder comparar populações diferentes que se vacinaram. Mas, como esse vírus já começou a circular bem em outros países, começam a sair os primeiros resultados do Reino Unido e de outros locais nos dando essa medida. Então, até aqui, teste em laboratório falavam, tome a terceira dose, isso deve gerar proteção. A Pfizer fez os testes e publicou os testes deles, ou melhor, divulgou o resultado dos testes deles e falou, com 3 doses tem mais proteção e a gente deve produzir uma vacina para a 4ª dose. E aí as pessoas podem ser céticas, é perfeitamente cabível e falar, mas isso é a fabricante falando para você tomar mais doses da vacina dela. Eu quero o resultado não enviesado, eu quero o resultado de outros. Reino Unido está fazendo isso agora, começaram a soltar os primeiros relatórios do que está acontecendo com a população inglesa, de acordo com o regime de dose de vacina, encontrando a variante Omicron, e o que eles estão falando é, quem tomou 3 doses está produzindo mais anticorpos, quem tomou... e o vírus está circulando nas pessoas, independente disso, sem hospitalização até aqui. Então, o Reino Unido confirma, pela população, que quem tomou 3 doses tem mais proteção, pega menos o vírus, ela restaura a proteção e o nível de anticorpos das pessoas para algo mais próximo do que a gente poderia esperar se não fosse a Omicron. E essa é a proteção que está mantendo essas pessoas bem. E até aqui, no Reino Unido, embora eles tenham registrados muitos casos, entre pessoas vacinadas, inclusive, não tem hospitalização para a gente falar sobre a severidade da doença. O que isso quer dizer, e eu esqueci de falar um pouco antes. O que quer dizer o vírus escapar, por exemplo, 40 vezes os anticorpos ou 20 vezes? Quando a gente toma uma vacina, ou quando a gente tem Covid, ou quando a gente encontra um patógeno, o corpo produz uma defesa, como os anticorpos, faz um monte desses anticorpos, e depois, se você não encontra mais aquela doença, aquele patógeno, aquele organismo, o seu corpo diminui o tanto de anticorpos que produz, mas mantém ali uma capacidade de responder rápido a isso. Então, nessa onda de fazer muitos anticorpos e depois diminuir, se esse nível de anticorpos diminui muito, você pode voltar a ficar vulnerável à doença. Foi o que a gente viu acontecer com a dose de reforço. Eu vou puxar até esse gráfico aqui, que eu devia ter posto. 1000 perdões a vocês por não ter feito isso antes. Mas esse gráficozinho sempre me ajuda. Não. Onde está meu gráfico de dose? Mil perdões, gente. Esse gráfico já devia estar aqui. Não, eu não acho o gráfico. Vou pedir desculpa para vocês e vou explicar sem ele. Melhor não perder tempo. O que acontece? Você toma uma dose de vacina, produz um nível
alto de anticorpos. E esse nível começa a cair. Aí você toma a segunda dose e nesse meio tempo o corpo amadurece esses anticorpos e faz anticorpos que vão se ligar melhor ao alvo. É um processo natural do nosso sistema imune. E aí você produz bem mais anticorpos e esse nível pode ir caindo com o tempo. O que a gente viu foi que nessa queda da segunda dose, as pessoas voltavam a ficar vulneráveis a pegar Covid. Principalmente isso foi detectado em Israel. E aí quando você dá uma terceira dose, o nível vai lá para cima de novo. Então o que acontece é, a produção de anticorpos é essa. Ela vai ser cada vez maior de acordo com a dose que a gente toma. O ponto onde a gente tem uma queda de anticorpos que nos deixa vulnerável é o que vai mudar de acordo com a variante. Para o coronavírus tradicional, segunda dose já está te protegendo muito bem e a terceira jogou para quase 100% essa proteção. Para a Omicron agora, que escapa de uma parte desses anticorpos, provavelmente na primeira dose você não tem proteção quase nenhuma, na segunda dose você tem alguma proteção, mas não é tão boa, na terceira você está chegando ao equivalente ao que seria a segunda dose para os outros vírus. É um sinal de que a gente pode ter que reformular as vacinas para poder proteger as pessoas contra esse vírus diferente agora e fazer anticorpo que vai melhor no alvo, então você não precisa mais de tantos anticorpos, porque você vai ter anticorpos específicos para ela, ou de que a gente vai ter que voltar revacinando as pessoas para poder fazer isso. No mínimo agora com terceira dose, e eu vou mostrar mais resultados que demonstram e explicam isso. Mas tudo joga pra gente que ok, as pessoas podem pegar o vírus. A questão agora é como elas ficam. O que acontece com quem pega isso. Então, resumindo até aqui, uma dose a gente sabe que não deve ter proteção contra a Omicron. 2 doses tem alguma proteção. Provavelmente não deixa a pessoa ficar grave, mas você precisaria de 3 doses para ter uma proteção equivalente à vacina comum da Covid contra outras variantes. E aí a gente vai